Meus irmãos, minhas irmãs da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Butantã, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor André Araújo e temos neste momento o objetivo, através da divulgação desse vídeo, vos trazer mais uma porção da Palavra de Deus. Espero que cada irmão, cada irmã esteja bem, aí cumprindo a sua quarentena, na sua intimidade do seu lar, com a sua família, não deixando de orar, não deixando de louvar ao Senhor, não deixando de ler nem meditar na palavra de Deus. Esse vento vai passar. E quando ele passar, a bonança da parte de Deus vai chegar para todo o seu povo. Eu acredito nisso e espero que você também acredite. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra da parte de Deus que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo de número 40, do versículo 25 ao 31. Esta mensagem ela tem por tema o Senhor não se cansa dos seus fiéis. Mas antes de iniciar a leitura e fazer a introdução da mensagem, eu gostaria de trazer uma questão para os irmãos refletirem e meditarem. Com base nesse texto que nós vamos ler, Deus, ele se cansa? Nós sabemos que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus pode todas as coisas. Deus, na sua natureza, na sua essência, Deus se cansa? O objetivo dessa mensagem é trazer a resposta a essa indagação. E eu espero que os irmãos, na leitura, na meditação, tomem as suas anotações para examinar as Escrituras e obter de forma concreta e fundamentada essa resposta. Amém? Eu vou pegar a Bíblia Sagrada agora. Está aqui. Nós vamos abrir lá no capítulo 40, no versículo 25 a seguir. Eu estarei lendo, mas você pode pegar a sua Bíblia para acompanhar a leitura. Bem? E vou ler até o versículo de número 31. Diz assim a palavra do Senhor: A quem, pois, me farei semelhante, para que lhe seja semelhante, diz o Santo. 26. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a toda chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder. Nenhuma faltará. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Duas perguntas. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, olha o que diz o texto, nem se cansa, nem se fadiga? Pergunta. Não há esquadrinhação do seu entendimento. Pois, 29, dá vigor ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O texto diz aqui, no versículo de número 28, Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É uma pergunta. Não há esquadrinhação do seu entendimento. A você, meu irmão e minha irmã, me responda a pergunta. Deus se cansa? E se cansa, se o Senhor se cansa, o que porventura poderia provocar essa canseira, essa fadiga em Deus? O objetivo da nossa mensagem é buscar responder a essa questão. Portanto, com a sua Bíblia aberta, agora nós vamos entrar diretamente em alguns aspectos. E aí, de forma primária, eu vou te dizer assim, Deus se cansa? Depende.
E aí eu vou trazer a explanação por que depende. Deus, ele tem se cansado de muitas coisas. E eu quero apresentar 5 atitudes que o homem tem tomado, que a humanidade tem tomado e que tem cansado ao Senhor. Eu vou parafrasear esta mensagem e aí ao final eu vou falar um pouco mais acerca das características de uma pessoa que não cansa a Deus. Quais seriam essas características que os homens deveriam obter e ter na sua vida individual, que certamente trará alegria ao Senhor e não canseira? Mas agora eu quero tratar sobre as atitudes, as práticas, os atos, as ações que os homens têm tomado e que de certa forma têm cansado ao Senhor. Em outras palavras, desagradam a Deus. Na introdução dessa mensagem, eu gostaria de falar algo que está em Malaquias 3,6, que diz que Deus não muda. Essa questão de Deus não muda fala da imutabilidade de Deus. E na introdução eu gostaria de dizer que Deus, ele é imutável. Deus fará sempre o que lhe apraz. Por isso todo homem precisa confiar nele, em Deus, e confiar nele em todo o tempo. Você que é cristão, confie em Deus em todo o tempo. Porque Deus não se cansa e nem se fatiga. E no tempo apropriado, se nós não desfalecermos, quando eu falo nós não desfalecermos, nós cristãos que cremos na palavra, que acreditamos em Deus, que buscamos viver uma vida de santificação e honra, se nós não desfalecermos, receberemos o favor de Deus, o favor do Senhor, a recompensa, o galardão. Esta é uma promessa para nós. Como eu disse na introdução, Deus não se cansa e nem se fatiga. Abro aspas aqui para dizer: Deus não se cansa dos fiéis. Deus não se cansa dos justos. Deus não se cansa dos santos. Mas Deus está cansado. Primeira coisa, da desobediência consciente dos homens. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Isaías 43, versículo de número 24. Olha o que diz o texto. Não me compraste por dinheiro, cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me enchestes, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansastes com as tuas maldades. Esse texto vem fundamentar que Deus se cansa. E Deus se cansa de quem? Se cansa dos homens que com consciência andam na desobediência. Meu irmão, minha irmã, observe a palavra do Senhor. A obediência a Deus é algo inegociável. E essa obediência a Deus, ela deve ser uma obediência voluntária. Uma obediência que leva em questão a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus. Nós não queremos ser obedientes barganhando com o Senhor. Não. Nós somos obedientes porque nós somos gratos pelo que Deus é e pelo que Deus fez. Primeiro, pelo que Deus é. Segundo, pelo que Deus fez. E se Ele não fazer, continuamos sendo gratos, porque Deus é Deus desde a eternidade. No livro de Isaías, capítulo 1, versículo 11 ao 15, eu gostaria que você abrisse a Bíblia. Por quê? Existe lá, escrito neste livro, atitudes de um povo que era o povo de Deus e que tem trazido ao Senhor
canseira, fadiga. Vamos abrir a Bíblia? Livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo de número 11 ao versículo de número 15. Olha o que diz o texto. De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto, farto aqui é cansado, dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais nédios, e não folgo com sangue de bezerros, nem de cordeiros e nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem foi que requereu de vossas mãos que viesseis pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas de balde ou vã. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendei as mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. O que o profeta quis dizer aqui, sob a inspiração do Espírito Santo, à nação de Israel, o povo eleito de Deus? Ele queria dizer que Deus estava cansado. E cansado do quê? Cansado da hipocrisia de uma nação que dizia ser testemunha de Deus e que estava oferecendo os seus louvores e adoração e sacrifícios ao Senhor, porém, todo esse contexto ritualístico não passava de uma religiosidade morta. Meus irmãos, a igreja dos dias atuais, ela precisa meditar, refletir no seu contexto litúrgico e no que tem apresentado diante do Senhor. Quando eu olho esse texto do livro do profeta Isaías, capítulo 1, do versículo 11 ao 15, Deus estava questionando ao povo a essência, a motivação que os fazia vir à sua presença, comparecer diante dele, comparecer na sua casa, se ajuntar em nome dele. Em todo o contexto de festas que estão descritas na lei. Mas o que adianta se fazer tudo isso dentro de um contexto de obediência a uma norma legal que era a lei, sendo que o espírito, o coração e a alma desse povo estava afastada de Deus? Assim é para nós nos dias de hoje. Não basta se ajuntar na igreja, não basta fazer parte de um ministério, não basta fazer parte de um departamento, não basta ter uma credencial, não basta fazer parte de um corpo membresil de uma igreja, igreja A, igreja B, igreja C, não basta isso. João 4:23 diz: os verdadeiros adoradores devem adorar a Deus em espírito e em verdade. Essa é uma mensagem de Cristo diretamente para nós. A igreja somos nós. Aonde você estiver, se o teu coração for sincero e verdadeiro e se arrepender e se humilhar diante do Senhor, buscar a face, invocar o seu nome, Deus, Ele vai ter prazer em te ouvir. Agora, se nós nos cercarmos apenas de ordenanças ritualísticas, de liturgia, de ocupações, mas não haver em nós comprometimento sincero e verdadeiro e genuíno com a palavra, com Deus e com o Espírito Santo, tudo que nós fizermos trará ao Senhor cansaço e fadiga. E não é isso que Deus quer. Eu gostaria de parafrasear esse texto do Antigo Testamento com um texto que está no Novo Testamento. E Deus está me dando essa direção neste momento. E eu quero que você abra comigo a Bíblia lá no livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse, capítulo de número 2.
uma carta escrita pelo apóstolo João à igreja que se encontrava na cidade de Éfeso. E vamos observar e verificar se há alguma semelhança dentro do contexto de advertência dada a Israel no Antigo Testamento e trazido para a igreja no Novo Testamento. Versículo 1, capítulo 2 diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e ainda os achastes mentirosos. Sofrestes, tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Advertência agora. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caístes e arrepende-te. Pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto a favor seu. Aborrece as obras dos nicolaítas, quais também eu aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Esse texto eu acabei lendo agora por direção da parte de Deus para fazer uma observação. Se não te arrependeres e praticares as primeiras obras. Quais seriam as primeiras obras que são fundamentais na vida de um cristão? Nós estamos falando aqui de novo nascimento, de primeiro amor. Uma das características inerentes a uma criança recém-nascida ao nascer é o desejo compulsório de se alimentar. E não é se alimentar de qualquer coisa, de leite. Pedro disse que nós deveríamos desejar ardentemente o leite espiritual. Aqui é uma tipologia porque o leite ele representa a palavra de Deus. E aí eu trago uma advertência a você, meu irmão, a você, minha irmã, que porventura ignora o estudo das Escrituras Sagradas, a escola bíblica dominical, aprender a palavra de Deus nos cultos de ensinamento. Cuidado! O que te faz estar de pé, ser forte, ter uma vida renovada, avivada, é a palavra de Deus. E eu vou finalizar essa parte da mensagem complementando com um texto que também está no livro do Apocalipse, agora no capítulo de número 3. E você vai perceber que o que eu acabei de dizer, ele tem base bíblica, pois está dentro de uma carta escrita a uma das 7 igrejas da Ásia, que foi aprovada por Deus. Porque das 7 cartas, 5 igrejas foram reprovadas e apenas 2 aprovadas. E dentre as igrejas aprovadas, eu tenho a igreja de Filadélfia, que é a 6ª carta. E no versículo de número 8 diz assim, capítulo 3, versículo 8. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E no versículo 10 diz, e como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora de tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Meus irmãos, é tempo de voltarmos para a palavra de Deus. Temos tempo para tudo. Mas parece-nos que nesses últimos dias, nessas últimas horas, as pessoas não têm tido tempo para a palavra.
Examinais as Escrituras, disse Jesus, porque tendes nela a vida eterna. As primeiras obras, elas são praticadas por alguém que alcançou a graça e o favor de Deus de nascer de novo. E aí eu te pergunto, jovem, adolescente, irmão e irmã, ancião, que esteja na igreja, o novo nascimento na sua vida, ele ocorreu? Se ocorreu, glória a Deus. Segunda pergunta, como está o teu crescimento espiritual? O teu amadurecimento na fé? Como está a tua vida de comunhão? Você tem intimidade com Deus? Como está a tua vida de oração? Nos últimos dias, os homens têm se inclinado, a juventude tem se inclinado a buscar uma vida de louvor e adoração cantado, com os que os outros cantam. Mas e o meu louvor, a minha adoração? Como que se dá diante de Deus pela palavra? Uma pessoa que vive uma vida de louvor e adoração a Deus, ela vive na prática da palavra, com as suas atitudes, com as suas ações. É tempo da igreja voltar a oferecer a Deus sacrifícios vivo, santo e agradável ao Senhor. Não os de bode, de ovelhas, de carneiros, que estavam sendo oferecidos em Isaías capítulo 1, as reuniões solenes, ajuntamentos da congregação, desprovidos do essencial, que era a vida do ofertante. Porque não basta a gente se reunir na igreja e cumprir a liturgia. Aqueles que vêm à igreja precisam ser o sacrifício vivo. Se assim o for, Deus não vai se cansar de você. Mas se por outro lado, vivermos uma vida somente dentro de um contexto de religiosidade, Deus se cansará de nós. Deus se cansará de você. Cuidado. O terceiro ponto que eu gostaria de abordar nessa mensagem, de atitudes que têm cansado ao Senhor, se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Abra a Bíblia, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo de número 15, versículo de número 7 e versículo de número 8. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz? Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 15, versículo de número 7 e versículo de número 8. Olha o que diz o texto. Jesus está ensinando nesse texto sobre a pureza interior que deveria estar dentro do coração do homem. Ele diz assim: aos anciãos: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca ou a respeito de vós, dizendo assim: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus está censurando e está apontando para os anciãos da nação de Israel, da onde viria e deveria vir o exemplo. Que o que eles estavam apresentando diante de Deus não passava de ritual. Um ritual desprovido da verdadeira adoração e do espírito verdadeiro de um adorador. O verdadeiro adorador adora a Deus em espírito e em verdade. Eles estavam apenas cumprindo determinações da lei, mas o espírito estava longe. Por isso Jesus diz: honram-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Coração é pensamento, coração é sentimento e coração é vontade. É uma tríade. O cristão, ele deve servir a Deus
de todo o seu coração, de todo o seu pensamento, de todo o seu sentimento e de toda a sua vontade. Deus quer ser glorificado nas nossas vidas. O outro ponto importante que eu gostaria de trazer neste momento está no livro de Salmos, capítulo de número 9, verso 17. Uma atitude que tem cansado ao Senhor. É inerente a um grupo de pessoas, mas outras pessoas também agem da mesma forma. Estou falando dos ateus e daqueles que negam a existência de Deus. Essas pessoas que negam a existência de Deus, eles produzem em Deus uma canseira. Mas quanto a esse comportamento, Deus, dentro da sua palavra, já trouxe-nos ali qual é a destinação, ou seja, o que será feito de pessoas com tal comportamento, porque essas pessoas cansam ao Senhor. Lá no capítulo 9, versículo 17, abra a Bíblia, no livro de Salmos, por favor, e vamos ver o que o Senhor ele tem a falar conosco nessa palavra. Capítulo 9, versículo de número 17. Olha o que diz: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Uma nação, um povo, um homem, uma família que se esquece de Deus. Aqueles que vivem na prática da impiedade, essas pessoas têm cansado o Senhor. E Deus é claro ao afirmar no livro de Salmos que essas pessoas não terão um nome escrito no livro da vida. Logo, não estarão no novo céus e na nova terra, preparada para os salvos, mas estarão sendo lançados no inferno. Então, cuidado. Não se esqueça, Deus existe. Por mais que você não veja, Ele existe. Deus tem olhos e Ele vê. Tem ouvidos e ouve. Tem boca e fala. Assim como eu estou me comunicando com você, Deus também tem o desejo de se comunicar conosco e o faz de várias formas. Pela palavra, através dos seus servos, através da criação. Salmos de número 19, se você quiser abrir a sua Bíblia, e eu te convido a abrir. Verso 1 diz assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Deus fala com os homens dia após dia através da criação. Verso 2: um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite. Verso 3: sem linguagem, sem fala, ouvem as suas vozes, em toda a extensão da terra, as suas palavras até o fim do mundo. Deus tem boca e Ele fala. E quando Ele não fala de forma audível, a sua natureza, a sua criação, a obra das suas mãos a anuncia e não cala. Portanto, ouça a palavra de Deus, porque senão você estará enredado dentro desse cesto de pessoas que estão cansando e fadigando ao Senhor. Para finalizar a mensagem acerca das pessoas e atitudes que provocam cansaço no Senhor e fadiga, eu gostaria de abrir um texto na Bíblia que está no livro de Provérbios, capítulo de número 6. Abra lá, por gentileza. Livro de Provérbios, capítulo de número 6. É um texto que é muito conhecido, mas pouco lembrado ou pouco lido. Versículo de número 16. Olha o que diz: estas 6 coisas aborrece o Senhor,
Se está dizendo que essas 6 coisas aborrecem ao Senhor, já deveríamos ter ligado o sinal de alerta, cuidado. E quais são essas coisas que aborrecem ao Senhor? E aí ele acrescenta que além dessas 6 coisas, tem uma que é pior, que traz abominação à sua alma. Primeira coisa que aborrece o Senhor: olhos altivos. Língua mentirosa. 2. Mãos que derramam sangue inocente. 3. Coração que maquina pensamentos viciosos. 4. Pés que se apressam a correr para o mal. 5. Testemunha falsa que profere mentira. 6. E o último, aquilo que traz abominação à alma do Senhor, é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Meus irmãos, não andeis por esse caminho, por essa prática, pois o Senhor, Ele não quer se cansar de nós, mas a alma dele quer se alegrar por nós o servirmos, como diz a sua palavra. Neste momento eu vou concluir a mensagem falando de uma pessoa que é um exemplo no Antigo Testamento e que não cansou ao Senhor. Ao contrário, Deus teve prazer de se apresentar a ele através da pessoa do seu anjo e dizer claramente o que ele era diante do Senhor. E para concluir essa mensagem, eu quero que você abra lá no livro de Juízes, capítulo de número 6. Nós vamos ler 2 versículos aqui nesse capítulo 6. Versículo 12 e versículo 23. Olha o que diz. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso, homem de valor, mulher de valor, jovem de valor, obreiro de valor, ancião de valor. O Senhor é contigo. Versículo 23 diz: porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. De quem o Senhor está falando nesse texto? Gideão. Eu gostaria de elencar aqui algumas atitudes que Gideão teve antes de o Senhor lhe aparecer e depois do Senhor lhe aparecer. E essas atitudes, elas devem permear, moldar e estar como ornamento na nossa vida. Primeira atitude, Gideão era uma pessoa trabalhadora. Todos nós devemos, assim, ser produtivos na nossa vida, na obra de Deus e também na sociedade. Segunda coisa, Gideão era alguém corajoso, que não tinha receio, não tinha medo do inimigo, nem dos ventos de ameaça do inimigo. Meus irmãos, a nossa confiança está no Senhor. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo ou acontecendo no mundo. Acredite, coragem não é ausência de medo. A coragem, ela é a vitalidade de uma fé cuja sua confiança está no Senhor. Se Deus está conosco, nada e nem ninguém poderá deter a nossa caminhada, impedir que alcancemos os objetivos que Deus tem traçado para a nossa vida. Jesus, quando trouxe a Pedro a resposta à revelação que ele teve do céu acerca da igreja, ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Paulo, no livro aos Romanos, capítulo 8, ele disse que nada nem ninguém poderia o separar do amor de Deus. Nem no céu, nem na terra, não há nada que impeça
com que o cristão, com que a igreja possa parar. Por isso, tenha coragem. Olhe para frente. Confie no Senhor. Acredite. O Espírito Santo, ele nos dá ousadia. Terceira característica de Gideão, e que nós devemos ser: alguém prevenido, alguém cuidadoso, alguém sóbrio, alguém temperante. Nós precisamos ter essa característica. Viver uma vida equilibrada, com sabedoria, diante de Deus e diante dos homens. Lapide isso e pratique isso na sua vida. Quarta característica desse homem era uma pessoa humilde. O livro de Provérbios diz que a humildade precede a honra. Humildade não é andar com as vestes rotas, rasgadas, velhas, amassadas, cabelo despenteado. Não. Humildade não tem nada a ver com aparência. A humildade é algo que vem do coração. E como eu já disse, coração é pensamento, sentimento, ação. A Bíblia diz que Deus abate o soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Então, meus irmãos, sejamos humildes de todo o coração. Gideão também era alguém obediente. Alguém obediente não cansa ao Senhor. Ao contrário, lhe traz prazer e alegria, satisfação na alma. Que possamos obedecer ao Senhor com alegria. Em outras palavras, como diz no livro de Salmo, servir ao Senhor com alegria. Se apresente a Ele com cântico, sabendo que Ele é Deus. Gideão também era alguém espiritual. Meus irmãos, a vida espiritual é algo sério. Todo crente tem que ter a sua vida devocional com Deus. Orar, meditar na palavra, colocar em prática a palavra do Senhor. Consagrar a sua vida. Esse é o desejo do Senhor. Que possamos preservar a nossa comunhão e intimidade com Ele, através do Espírito Santo. Seja espiritual. Enchei-vos do Espírito, diz a palavra. Não vos embriagueis com vinho. Precisamos dar mais valor às coisas espirituais. Além disso, Gideão era alguém leal a Deus. Lealdade ao Senhor. Todos nós precisamos ser leais à palavra de Deus. Quando eu analiso o contexto da fala de um homem, de uma decisão de uma autoridade, eu tenho que sopesar a palavra de Deus do outro lado. E se a decisão do homem não conflitar com o que Deus disse, eu obedeço o que o homem diz, porque está em harmonia com o que Deus fala. Mas se o que o homem falou está confrontando com a palavra de Deus, e esse homem pode ser uma autoridade, ou até mesmo uma liderança, eu fico com a palavra de Deus. Porque nesse contexto mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Gideão era alguém leal ao Senhor, e nós precisamos ser leais ao nosso Deus. Além disso, ele era alguém estrategista. Deus nos deu sabedoria para fazer as estratégias. Seja sábio. Ele era alguém que tinha intimidade com Deus, além de ser alguém cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, essas características estão associadas à vida de Gideão. Que possamos pegar elas e trazer para a nossa vida. E eu concluo a mensagem como comecei. Deus se cansa? E eu respondo, sim, Deus se cansa. Mas com os fiéis, Deus se cansa? Não, Deus não se cansa.
Seguindo nós o exemplo de Gideão, que foi um grande homem de Deus, poderemos também agradar ao nosso Deus e não o cansar. E nesse contexto, olha só, Deus também nos chamará de varões e varoas valorosos. Para quê? Para a glória de Deus. Que a paz do Senhor seja com todos os irmãos e irmãs e até a próxima. Deus abençoe e fiquem com Deus.